Se você entrou nesse vídeo, é porque você já se divorciou e está lidando com tudo, ou você está no processo de divórcio, ou você está pensando em se divorciar. E o divórcio, ele é cheio de tabu, né? Dependendo da pessoa com quem você conversa, ela vai te recriminar logo de cara, vai dizer que você deveria estar casado a qualquer custo. Dependendo da pessoa com quem você falar, essa pessoa pode te condenar ao inferno porque você está vivendo isso. Uma boa parte das pessoas nem estão pensando se você está feliz, se você não está feliz. Elas só querem dizer que a regra é clara, não pode se divorciar sob hipótese nenhuma, especialmente se não houver traição por parte do cônjuge. E se você está vivendo isso nesse momento, esse vídeo é para você. Meu corpo tá cimentado. Não pode rir. Bom, nós temos muita coisa para falar sobre divórcio, mas antes eu queria lembrar você que todos os dias tem vídeo novo aqui no canal, inclusive para te ajudar a enfrentar as dificuldades do divórcio. Então se inscreva no canal se você é novo por aqui, ative o sininho das notificações para você não perder os próximos vídeos do canal. E deixe seu like e comente aqui o que você está passando. A gente quer muito saber o que você está enfrentando, justamente para de alguma maneira contribuir positivamente na sua história de vida. Quando a gente troca experiências, né, com certeza a gente enriquece cada vez mais um ao outro e assim a gente consegue lidar melhor com aquilo que a gente está enfrentando. Bom, a primeira coisa que nós queremos dizer sobre o tabu do divórcio é que, na maioria das vezes, tudo começa com a religião. Por quê? Porque é o tal do até que a morte o separe. Geralmente existe uma culpa que envolve toda pessoa divorciada. A culpa é por você ter dito na frente de um líder religioso que a única coisa que separaria você do seu cônjuge seria a morte. Porém, muita coisa rola nesse meio tempo. Muitas situações acontecem. Pode ser que você viva a experiência de um relacionamento tóxico, ou um relacionamento que se tornou violento com o passar do tempo, ou um relacionamento que se tornou morno demais ao ponto de você se tornar a mãe do seu marido ou o pai da sua esposa. Muita coisa acontece entre o dia que você diz sim e o dia que você começa a pensar a respeito de divórcio. Muitos passaram por traição, muitos não passaram por aquela traição em que pegou o parceiro ou a parceira na cama com uma outra pessoa, mas experimentou as pequenas traiçõezinhas, as mentiras, os segredos, as coisas encobertas, e aí você se enche de culpa e diz: olha, eu não amo mais essa pessoa, mas eu morro de medo de chegar à conclusão de que eu preciso me divorciar. Então, geralmente esse medo, essa culpa, tem muito a ver com essa herança religiosa e tem a ver com o medo de perder a salvação, o medo de ir para o inferno, o medo de não ser aceito por Deus, o medo de não ser um filho de Deus, amado por Deus. Então, todas essas coisas rolam quando o assunto é divórcio e por isso que ele é um assunto tão tabu na nossa sociedade. E na maioria das igrejas, eles falam que casamento é um só. Então, se você divorciar e casar com outra pessoa, esse segundo casamento não é válido perante Deus, perante a comunidade que você congrega. Mas é ao contrário, Deus quer que você seja feliz, Ele não quer que você seja angustiado, não quer que você seja triste no seu relacionamento. Tire esses dogmas da sua cabeça, tire essas influências da igreja, do líder, do pastor, às vezes até os seus amigos da igreja, da religião, porque o relacionamento é a dois. Você precisa estar feliz com o seu cônjuge. Você não precisa mostrar para as pessoas, só para uma comunidade que você está casado, mas dentro da sua casa não há amor, não há reciprocidade, não há admiração, sabe? Então, largue esses dogmas, esses pensamentos que casamento é um só. Casamento é para você ser feliz, casamento é para você perpetuar o amor na sua vida e na vida do seu companheiro e também derramar esse amor para os seus filhos. E no vídeo anterior a gente falou sobre o fato de que o amor ele precisa de cuidados.
E se você não cuidar do amor, ele é como um jardim. Se você não cuida dele, de fato, ervas daninhas começam a danificar o jardim, a corroer as flores. Você começa a instalar algumas pragas que de fato podem levar o seu casamento à ruína. Há estágios em que é possível sim restauração e tomara que você consiga identificar isso a tempo, mas há outros casos em que é impossível a coisa ser transformada, porque aquilo já chegou num nível de toxicidade que é como se houvesse um câncer dentro de você e você precisa lidar com aquele negócio de alguma maneira. Você precisa de alguma forma escolher o menos pior para poder salvar o corpo todo. E aproveitando que nós estamos falando sobre religião, quando Jesus fala sobre o divórcio, naquela ocasião em que os discípulos perguntam para ele sobre esse tema, Jesus escolhe a linha mais dura da tradição judaica justamente para proteger as mulheres. Havia uma situação em que as pessoas, principalmente os homens, eles se casavam com determinadas mulheres e a lei dizia que eles podiam desquitar por qualquer razão. Se eles encontrassem, por exemplo, um defeito na mulher, eles podiam simplesmente dar a carta de desquite e ela ser mandada embora. Então, para coibir essa postura machista dessa cultura, Jesus disse não, a não ser que haja um caso sério de promiscuidade sexual, não deve se deixar o casamento. E lembrando que Jesus disse isso também num contexto em que a mulher que era largada, a mulher não podia deixar o seu marido, mas a mulher que era largada, ela geralmente ia para prostituição. Não havia essa segurança social que nós temos hoje, em que há divisão de bens, em que a mulher ela é acolhida, pela lei, o homem é obrigado a pagar pensão, a dar todo o suporte. Naquela época não havia direitos humanos, não havia nada. Então a mulher que era despejada, a mulher que era desquitada, ou ela ia para a prostituição, ou ela voltava para a casa dos seus pais e muitas vezes os pais recriminavam a vida inteira aquela mulher, ela não tinha oportunidade de formar família com uma nova pessoa. Então quando Jesus é duro nesse discurso, naquele contexto, a gente sempre tem que olhar para quem que Jesus falou as coisas que ele falou. Mas a religião pega essa palavra de Jesus, universaliza e daí diz, não, a única coisa que pode justificar o seu divórcio é se o outro te trair sexualmente. Mas espera aí, então a mulher pode apanhar do marido, sofrer abusos de todos os tipos, e você acha que Jesus fica feliz com ela manter-se ali caladinha, submissa, sim senhor, sim senhor, sim senhor, porque o cara não traiu ela de maneira explícita? É assim que a gente interpreta a Bíblia e infelizmente é assim que a maior parte das religiões cristãs interpretam a questão do divórcio e fazem dessa maneira com que mulheres que poderiam sim buscar um recomeço, fiquem lá cheias de medo, cheias de culpa, aguentando um casamento terrível, por anos a fio, talvez até correndo risco de morte, com medo de desapontar a Deus, porque se ela se divorciar, ela não pode tomar a ceia, ela não pode tomar a hóstia, ela não pode ser abençoada com o recomeço. Tudo começa com a religião, esse tabu, essa recriminação em relação a divorciados começa na religião. E nós precisamos sim, o mais cedo possível, ressignificar essa questão do divórcio em relação à nossa espiritualidade. E o segundo ponto é que a sua família não deve escolher por você. Às vezes o genro é bom para a sogra, é bom para o sogro, mas quando ele chega entre quatro paredes, ele te bate, ele é grosso com você. Às vezes não precisa nem chegar nas vias de fato da agressão, do soco e tal, mas as palavras também machucam, né? O gelo, às vezes a pessoa fica dias e dias sem falar como forma de punição. Você que está vivendo o seu relacionamento é que você sabe o que você está passando dentro de casa. Você sabe os seus sentimentos, o que você sente, quando você sente medo. Às vezes você não tem mais admiração pela outra pessoa, não tem mais amor, mas por causa da religião ou por causa de pessoas externas, seus pais, seus parentes, você não se divorcia porque eles vão sofrer. Mas é melhor eles sofrerem por um período ou você ficar sofrendo o resto da vida?
Então isso é uma coisa para você se pensar, você analisar essa situação. Não é porque os outros da sua família gostam dele que você precisa ficar pro resto da sua vida. E às vezes rola aquele tipo de conselho que vai muito na direção da vida financeira. Olha, minha filha, mas não se divorcia não, porque afinal de contas ele é empresário, ele tem dinheiro. Olha, vocês têm um carro, você vai perder todos esses benefícios. Então, muitas vezes não é uma questão de dinheiro, é uma questão de parceria, uma questão de intimidade. Você não tem mais prazer com o outro, você sente nojo do outro porque ao longo do tempo foi te fazendo tão mal essa situação. Então, os parentes que estão de fora, eles só olham as coisas do ponto de vista social muitas vezes, do status quo. Olha, filha, você vai sofrer muito porque você vai ser chamada de divorciada. Quem é que vai querer uma mulher que já tem 2 filhos, etc e tal? Então, geralmente, né, quando há esse tipo de conselho, há uma total desconsideração dos seus sentimentos, do que você está enfrentando ali dentro, né? Há uma postura de ignorar a sua infelicidade. Por isso você tem que tomar o protagonismo da própria história e precisa sim tomar a decisão baseada na sua própria felicidade e não das pessoas ao redor. Tá bom. Uma pergunta muito comum nesse período de divórcio, que assola muitas pessoas e faz com que muitas pessoas demorem muitos anos para se separar, inclusive, é aquela seguinte pergunta: devo tentar restaurar o meu casamento ou devo me separar? É claro que essa pergunta só pode ser respondida por você. Nós não somos embaixadores da separação, do divórcio, porque nós vivemos experiências de divórcio na nossa vida. Não! Se você vê esperança de fato, concreta, não abstrata, não da sua fantasia, mas se você vê esperança na atitude do outro, de que é possível restaurar a relação de vocês, então vá nessa direção, faça terapia de casal, enfim, ressignifique a relação de vocês, porque pode ter sido apenas uma fase ruim e tá tudo bem, e tomara que isso aconteça, porque o divórcio é sempre um processo doloroso, é sempre difícil. Então, se você consegue restaurar, é a melhor coisa da sua vida, vocês poderem se ressignificar junto. Agora, se você não tem respaldo na realidade, ou seja, o outro não está nem aí para você, a gente até fez uma live de mais de 1 hora falando sobre esse assunto, você tenta conversar com o outro sobre as coisas que precisam mudar, o outro não dá bola, o outro te culpa, o outro não te atende, ele não ouve você com qualidade, então tá mais do que na hora de você se separar. Ou você se separa ou você vai viver essa vida infeliz pelo resto da sua vida. E isso seria um desastre, isso seria um desperdício de energia, de potencial, de tempo. Porque se não dá para restaurar, você precisa ser feliz com uma outra pessoa e você precisa liberar esse seu cônjuge para ser feliz com alguém que vá contribuir positivamente para a felicidade dele também. E por isso é bom a comunicação entre o casal. Mesmo que vocês não estejam felizes naquele momento, mesmo que esteja doendo, converse com seu companheiro, fale os seus pontos, aquilo que você não gosta, aquilo que já está machucando há muito tempo, que está te incomodando. Conversem. Às vezes, pela conversa, vocês conseguem alinhar algum ponto. Como meu amor falou, se vocês não conseguirem conversar, tá muito, aquele atrito, eu não consigo conversar, a pessoa não quer me ouvir, tentem uma terapia de casal, conversem na frente do terapeuta, o terapeuta vai te auxiliar a pessoa conversar com você e a pessoa ouvir. E ele vai mostrar, de acordo com o tempo, vocês vão saber se vocês precisam se separar ou é só aquele alinhamento de expectativas, alinhamentos de sonhos, alinhamento de rumo mesmo, né? Para onde o casamento está indo. Porque não adianta uma pessoa querer o A e a outra pessoa querer o B. Os dois precisam
alinhar e ter aquela mentalidade que o casal precisa olhar para o horizonte na mesma direção. Então, tenha conversas. Se a pessoa não quiser te ouvir, mostre de uma forma melhor. Às vezes você nem percebe, mas você, de tanto que a pessoa te menospreza, de tanto que a pessoa ela não dá bola para você, você acaba sendo ríspida com a pessoa, você acaba sendo ignorante, às vezes até um pouco mais grossa, mas veja para dentro de você e veja o que você pode mudar. Porque é fácil, né, falar, eu quero que o outro mude. Eu quero que ele faça isso, eu quero que ele faça aquilo. Mas primeiro, para você ver a mudança no seu companheiro, você precisa mudar. Então, seja um homem sábio, seja uma mulher sábia, vai mudando vocês aos poucos, né? Seja mais branda nas palavras, tenta fazer uma coisa, agradar o outro, sabe? Faça uma surpresa. Às vezes você tá casado há 20, 30 anos e não fez mais surpresas, nem em datas comemorativas, mais nada. O casamento está, Deus dará. Então, faça uma surpresinha, não precisa ser uma coisa cara. Escreva uma carta, leve para jantar, leve para sair. São esses pequenos movimentos que começam a acender novamente o fogo da relação. São pequenos passos que vocês podem restaurar o casamento de vocês. Achei bonito, viu? Sim, a gente falou sobre maneiras criativas de melhorar a sua relação. Você pode escolher depois assistir esse vídeo que está nesse card, tá bom? Então, se há salvação, se há de fato a possibilidade de tentar um pouco mais, de fazer movimentos positivos na tentativa de restaurar, faça. Mas se você percebe que já está morto, que não dá para restaurar, também não tenha medo de se divorciar. O divórcio, em último lugar, é uma amputação. O divórcio nunca é natural, porque quanto mais você passa ao lado de uma pessoa, mais você está misturado a ela de muitas formas. E quando você se afasta dessa pessoa, se separa dessa pessoa, tem muitas coisas do outro que ficam em você. Ainda mais se é um relacionamento de 10, 20, 30 anos, é natural que você vai precisar de um período aí de 1 ano, 2 anos e meio, para você se restaurar, se restabelecer, para ter um novo relacionamento depois dessa fase do divórcio. Eu costumo dizer que o divórcio ele é uma amputação, mas às vezes é uma amputação necessária. Se você tem alguma coisa corroendo o seu corpo, matando o seu corpo, antes que esse negócio se espalhe, é melhor você cortar isso, né? Você amputar esse braço e aprender a viver sem esse braço, do que você ficar esperando também a vida inteira e depois perceber que é um caminho sem volta. Você está tão frágil emocionalmente falando que você já não tem forças psicológicas para encarar um divórcio e encarar uma restauração, um recomeço da sua própria história de vida. Então, vai ser doloroso, mas eu tenho que te contar que é possível enxergar um cenário muito melhor daqui 2, 3 anos. Você pode encontrar um parceiro, uma parceira que realmente seja o seu parceiro e a sua parceira na vida. Você pode encontrar alguém, como eu tive o privilégio de encontrar, alguém que de fato lute junto com você, que tenha tudo a ver com a sua história de vida, que faça sentido estar ao lado dessa pessoa. Não porque vocês estão vivendo apenas uma paixão, mas porque de fato vocês estão construindo uma história de vida juntas. Então é possível sim você viver esse cenário daqui a 2, 3 anos, depois que acontecer o seu divórcio. Ah, mas Rodrigo, Flávia, eu já tenho 50 e tantos anos, 60 anos, não dá para recomeçar. Dá sim, viu? Eu conheço um amigo querido com mais de 60 anos que encontrou uma pessoa maravilhosa e eles vivem aí de cidade em cidade tomando vinho, se alegrando, fazendo saraus maravilhosos juntos, felizes da vida, depois dos 60 anos. Basta a gente tirar essas crenças limitantes da nossa cabeça que muitas vezes fazem a gente acreditar que a gente não vai encontrar uma nova pessoa, que a gente não vai conseguir sair desse relacionamento. E muitas vezes essa crença limitante ela é imposta pelo parceiro que diz: olha, sem mim você não vai encontrar outra pessoa.
pessoa, você depende de mim, você sabe disso, etc e tal. Então não acredite nessas coisas, porque é possível sim ter um cenário muito melhor. Você só vai precisar de um pouco de tempo para assimilar todas essas coisas, para reorganizar a sua vida, e daqui a pouco as coisas vão ser muito melhores. Uhul! E nós entendemos a sua dor, nós já estivemos neste lugar, desse lugar de dor, desse lugar de dúvida. Muitas vezes a gente pensa mesmo que não há luz no fim do túnel, mas você vai, depois que você passar por todos esses processos, lá na frente, quando você estiver curado, você vai encontrar uma pessoa que te leve para cima, que vibre com você, que te admire, que tenha amor. Então não fique nessa dúvida, que eu sei que um dia a dor passa, e ela passa e ela vai encontrar uma pessoa que é do seu jeitinho, é uma pessoa que vai encaixar e vai ser do seu jeitinho. Aqui no canal tem vários vídeos, você pode maratonar à vontade, falando sobre a dor do término, sobre não aumentar essa dor que você está sentindo. Tem vídeos falando sobre o choro, né? Como o choro é necessário, ele não te torna uma pessoa fracassada, ele te torna uma pessoa humana. Inclusive, tá passando esse card aqui, você pode assistir depois desse vídeo, tá bom? E nós estamos com você. Permita-se passar por esse processo, se ele for necessário, e nós estamos aqui para apoiar você naquilo que você decidir. Se você decidir lutar para restaurar o seu relacionamento porque você vê uma luz no fim do túnel, nós estamos aqui para te apoiar e para te ajudar a ter ideias criativas para restaurar as coisas. Se você chegar à conclusão que não é mais possível restaurar as coisas, nós estamos aqui também para te apoiar, tá bom? Um beijo no seu coração, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.